Hoje a gente vai falar de uma personagem que confunde muitas pessoas e que justamente por isso surgem várias lendas também bastante confusas, mas que é uma personagem muito importante para a gente entender a Kabbalah. Em especial, a história do rei Salomão, o que é ligado a Chokhmah, a sabedoria. Estou falando da personagem Hiram. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Pessoal, estamos de volta. Tava com saudade de vocês, mas sumi por 2 dias. Por quê? Porque teve Pessah, né? Os 2 dias finais de Pessah, e eu não consegui deixar gravados os vídeos de antemão. E aí eu não uso a tecnologia, né? Não uso aparelhos durante as festas, durante Shabbat. Então ficou sem vídeo. Desculpa, por isso que eu sumi segunda e terça. Mas cá estamos de volta, graças a Deus, tudo bem. E aqui, então, matando a saudade de vocês. E essa semana, começando então, apesar de ser quarta-feira, começando a ler a porção de Aharimot, hoje focando nos parágrafos de 77 a 79 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, como eu falei antes da vinheta, a gente vai falar de uma personagem que chama Hiram. Antes de entrar no Zohar, eu vou fazer aqui um panorama, porque tem muita confusão sobre esse Hiram. Vou contar algumas coisas que a tradição diz, aí a gente entra no Zohar. Bom, parte da confusão vem por quê? Porque, vamos falar assim, tem três personagens chamadas pelo mesmo nome, né? Por esse nome, Hiram. A primeira personagem, Hiram, Hiram, tá? Se você transliterar, é o rei de Tiro, que teria vivido ali por volta do século 7 antes da Era Comum. É mencionado no livro de Dois Reis, e depois mencionado também em Crônicas, né? Que é um livro que repete reis. E esse rei de Tiro, ele teria governado. Tiro é uma cidade que hoje está no Líbano, né? E na época era o Império Fenício, tá? Então é um rei que teria laços com o rei Salomão, a gente vai falar dele. Aliás, o Zohar vai focar neste Hiram, rei de Tiro. Mas tem um segundo Hiram, que é um arquiteto ou um doador, ele também não fica ali muito claro, que ajudou o rei Salomão a construir o templo. Então, aí já entra um pouco de confusão. E o próprio Talmud meio que junta essas duas figuras. Fica assim, parecendo que o rei é ao mesmo tempo um arquiteto, né? Ele foi lá construir o templo de Jerusalém. Então, mas é um segundo Hiram, tá? Ele ajuda Salomão a construir o templo e é responsável por supervisionar as obras do templo. Agora, eu ainda falei que tem um terceiro Hiram, por quê? Porque, como eu disse, a história principal do Hiram aparece em Reis. Mas o livro de Crônicas, para quem conhece Bíblia, repete a história de Reis, né? Ele reconta a história. Por isso que o livro chama Crônicas. E quando aparece o Hiram ali em Crônicas, do jeito que está escrito, a maçonaria leu essa história do Hiram, e para quem é maçom vai saber, ou para quem conhece maçonaria, e leu ali de uma maneira errada, interpretou errado, deturpou um pouco o nome, como acontece quando uma doutrina pega de outra, né? E criou um terceiro Hiram, chamou de Hiram Abif, né? Abiff. Esse Hiram Abif não existe na tradição judaica. Repito, isso é uma leitura errada da maçonaria, uma interpretação errada que a maçonaria fez. É que lá em Crônicas aparece Hiram Abiv, o meu pai, né? Com V, significa o meu pai. E a maçonaria pôs um F, achou que era um sobrenome, né? Ficou como se fosse o sobrenome Abif, de um cara chamado Hiram. Né? Aliás, em hebraico nem tem esse F aí no final, é muito raro. Tá? Enfim, e aí é um terceiro. Então, nós não estamos falando desse Hiram Abif, obviamente, que é essa lenda que a maçonaria criou, e aí a maçonaria põe uma história de três assassinos, tal, né? Não tem nada a ver com isso. E entre os dois que aparecem na Bíblia, o rei e o arquiteto, nós estamos falando do arquiteto, tá bom? Bom, esse rei, ainda sem entrar no Zohar, ele tem algumas histórias que a gente tem na tradição e na Torá mesmo, na Bíblia. Ele é condenado pelo próprio profeta Ezequiel, porque esse rei, como acontecia com muitos reis, ele começa a se achar Deus em um momento da vida. Né? Ele começa a dizer que ele é Deus. E o profeta, como também era muito comum para os profetas, ele vai lá apontar o dedo na cara do rei e falar: Ó, oh, você está perdendo aí a noção. Você está achando que você é mais do que você realmente é. E por que que esse rei Hiram começou a achar que ele era Deus? Tem algumas especulações, mas uma das explicações é porque ele tinha uma vida muito longa.
Então vamos lembrar que a gente está falando de uma época que não era normal as pessoas terem vida longa, né? Talvez a média de vida era o quê? 40 anos, 50 anos no máximo, e o Hiram viveu uma vida muito longa. Então ele começou a achar que isso era sinal de que ele era uma divindade. E talvez ele começou a achar que ele ia ser imortal. E o próprio nome Hiram pode ser entendido como Hai, que é vida em hebraico, Ram, uma vida elevada, né? Então ele realmente começou a achar que ele tinha ali alguma superioridade em termos aos outros seres humanos, tá? Bom, o Midrash, agora vamos falar de Torá oral, né? Não é nada que está escrito, diz que já nessa loucura, vamos chamar assim, nessa megalomania, o Hiram, começando a achar então que era um deus, mandou criar uma estrutura no mar para fazer um paralelo aos céus. E ele criou uma pirâmide invertida no mar, provavelmente ali no mar do Líbano, né? E ele chamou essa estrutura de sete céus. Então, a gente sabe que na cosmologia antiga se imaginava que tinha sete céus, e o Hiram quis espelhar esses sete céus na Terra, ou no mar. E ele fez essa pirâmide invertida. Bom, por causa disso, Deus teria ficado extremamente bravo com Hiram, com essa altivez, né, com esse orgulho do Hiram, fez ele perder o reino para o genro dele, que é o Nabucodonosor. O Nabucodonosor vai conquistar a Fenícia, e o Nabucodonosor, a gente sabe que ele era um imperador extremamente cruel. Então, em vários dos lugares que ele foi conquistando, ele torturou os imperadores que ele conquistou, né? No caso do Hiram, ele teria feito o Hiram comer a própria carne, comer o próprio corpo. Talvez, inclusive, para o Hiram ver que ele não era um deus, né? Que ele está comendo a própria carne. Bom, enfim. Então, ele teria perdido o reino, né? O Hiram, por causa dessa megalomania. Agora, essa estrutura que ele criou, diz o Midrash, ainda existe, está em algum ponto ali, como eu falei, do Mar do Líbano. E essa estrutura vai voltar a sair do mar, vai surgir da superfície do mar quando chegar a era messiânica, segundo o Midrash. E realmente vai ter um paralelo entre os sete céus e essa pirâmide invertida. Bom, até aqui é um pouco do que a história conta, a tradição conta, as lendas contam sobre Hiram, tá? Agora, entrando de fato no Zor. O que chama a atenção do Zor quando a gente fala de Hiram? Tem um versículo muito famoso, que é o versículo do livro de Reis, que eu estava mencionando, mais especificamente Reis, o versículo 26 do capítulo 5. Começando a contar a história de Salomão, né? E conta que Salomão, uma hora, pede, na verdade, ao contrário. Deus oferece para Salomão o que ele quiser. E Salomão pede sabedoria, né? De tudo que ele podia pedir. E aí Deus fala, ok, gostei do seu pedido, por causa disso eu vou te dar sabedoria e vou te dar muito mais. E aí dá riqueza, né? Dá um monte de coisa. Bom, e quando Deus dá a sabedoria para Salomão, nesse versículo 5:26, no mesmo versículo, logo na frase seguinte, aparece que Salomão fez uma amizade com Hiram. Então, isso chama a atenção do Zor, né? Ele fala assim, ué, qual que é a relação entre as duas coisas? Deus dá sabedoria para Salomão e Salomão faz amizade com Hiram? A primeira conclusão que o Zohar tira, que acho, aliás, uma conclusão muito lógica, é que o Hiram, e aí, lembra, estamos falando do rei de Tiro, tá? Não é o arquiteto e não tem o Hiram Abif. Esse Hiram também era uma pessoa ligada à sabedoria, portanto. E por isso Salomão foi lá fazer amizade com ele, entendeu? É como se fosse assim, o Salomão, no momento que ganhou essa sabedoria divina, entrou, digamos, numa elite de pessoas que tinham acesso a essa sabedoria. E aí ele reconheceu Hiram como um igual nesse sentido. Bom, o que é esta sabedoria? A Asfirá de Hormá, tá? Então, Salomão está ganhando um acesso especial a este nível. Só que o Zohar lembra para nós, baseado nas histórias que eu contei, que o Hiram tinha um acesso a Hormá também um pouco diferenciado. Por quê? Ele era sábio, ele realmente tinha uma sabedoria, mas ele trazia essa sabedoria para o mundo sem o que a gente chama na Kabbalah a luz de Hassadim. Literalmente, a luz de Hassadim é uma luz de misericórdia, ou de bondade, tá? Mas sem entrar muito em detalhes, o que significa isso? Ele trazia isso sem alguns filtros emocionais. Ou seja, trocando em miúdos, né, indo para o aspecto prático. O Hiram era sábio, mas ele não filtrava isso pela emoção, e essa sabedoria podia subir a cabeça. Por isso que o Ezequiel vai criticar ele, e ele vai começar a se achar um rei,
desculpe, um deus, né? Rei ele era. Ele vai começar a se achar um deus. Então, basicamente, sei lá, vou fazer agora uma extrapolação, né? Claro que não está na Torá isso. Talvez é aquela imagem da pessoa que é muito sábia, mas ela começa a deturpar as coisas e ela começa a ficar um pouco psicopata. Por exemplo, eu falei de megalomania, né? Então, a gente sabe, por exemplo, quem gosta desses tipos de estudos, né? Os psicopatas, eles são altamente inteligentes. Eles têm um acesso realmente a uma sabedoria. Só que eles usam essa sabedoria de uma maneira deturpada. Isso é não ter a luz de Hassadim. Eles usam para fins, digamos, maquiavélicos, para satisfazer o próprio ego, para se acharem superior aos outros, para dominar, manipular os outros. E aí entra todas as doenças psiquiátricas, um narcisismo exacerbado, né? Realmente a megalomania, né? Todo esse tipo de coisa. Então, bom, o Salomão e o rei Hiram estão acessando a Hormá, e aí eles se unem, mas o rei Hiram com essa deficiência, digamos assim, tá? Bom, então o que que acontece? Aí vem o Zohar e diz que essa é a associação, tá? Vem o Rabi Yossi e dá uma opinião, o Rabi Yudá e dá outra opinião. O Rabi Yossi diz o seguinte, o Salomão também se juntou ao Hiram, por quê? Porque ele viu que o Hiram tinha acesso à sabedoria, mas o Salomão também quis ajudar o Hiram num ato de humanidade, de coleguismo, de irmandade. Então, o que que o Salomão tentou fazer o tempo inteiro por Hiram, enquanto, né, ele estava vivo? Ele tentou fazer o Hiram entender que, ó, você é sábio realmente, você está acessando a Chokhmah, mas você não é Deus, né? Ou numa outra versão, o Hiram era idólatra, no sentido, ele não cultuava um Deus único, ele cultuava vários deuses. E o Hiram, então, ele, apesar de ser sábio, como a gente estava falando, tinha uma visão deturpada de mundo. Se achava Deus ou cultuava deuses errados. E o Salomão, o tempo inteiro, está tentando fazer ele sair dessa visão de mundo errada. E na visão do Rabi Yossi, como eu disse, é uma das visões do Zohar, o Hiram agradece por ele, e eles agradecem ao Salomão por isso, e eles fazem ali uma amizade. O Rabi Yudá vai na mesma linha, só que interpreta diferente. Ele fala, sim, o Salomão também tentou ajudar o Hiram a sair dessa visão deturpada de mundo, apesar da sabedoria, só que o Salomão foi mais enfático. Não só na conversa, né? O Salomão usou seus poderes mágicos que ele tinha, seus poderes místicos. A gente sabe que o Salomão conseguia manipular anjos e demônios. O Salomão enviou um demônio para o Hiram, para o bem, né? E fez esse demônio levar o Hiram para todos os 7 níveis do, eu vou por inferno, se bem que não é inferno, do Geinom, né? Os 7 níveis de impureza que existem, para que o Hiram realmente visse o erro que era, né, o que ele estava fazendo, e como poder chegar nesse nível de Chokhmah sem esse filtro ia lhe causar mal, como a gente falou, inclusive no fim da história com Nabucodonosor. Então, o Salomão enviou um demônio para pegar o Hiram, levar ele para os 7 níveis e trazer ele de volta, para ver se o Hiram despertava. E o Salomão enviava carta para o Hiram todo dia, tentando fazer ele acordar e despertar, até ele abandonar esses caminhos dele. E aí, no fim da história do Rabi Yudá, não fica claro se o Hiram acordou ou não, despertou ou não, ou se agradeceu ou não, tá? Então, o Zohar diz isso, que essa era a ligação entre os dois, e por isso que eles aparecem no versículo 1 Reis 5:26. Bom, agora, saindo então de todas as histórias que a gente contou, tanto do Zohar fora disso, qual que é a lição que a gente pode pegar para nós? Uma das coisas que envolve ter sabedoria, ou pelo menos sabedoria do modo correto, como Salomão está fazendo, né, com a luz de Hassadim, é você ajudar os outros, e podemos pôr assim mesmo, a sair do que a Kabbalah vai chamar de idolatria. E o que, que é sair dessa idolatria? Bom, claro que você pode entender do modo literal, né, que é você fazer uma pessoa sair das crenças falsas no sentido religioso da coisa. Então, ó, você está acreditando em deuses errados, você está acreditando em deuses quando talvez devia acreditar só num Deus, você está com crenças ideológicas religiosas erradas, você está acreditando na espiritualidade errada, tá? É isso. Só que num segundo sentido, a gente pode entender a idolatria num sentido mais amplo. Qualquer pessoa que está com uma visão deturpada de mundo está em idolatria. Então, mesmo que a gente ali pegue o caso do Hiram, não como uma idolatria religiosa, mas, por exemplo, ele se achar Deus, né? Ele se achar o maioral, isso também é uma idolatria. Ele deixar o poder subir a cabeça, ele achar, né, qualquer coisa assim.
você tentar desviar uma pessoa disso, e aí o desvio é positivo, tirar a pessoa dessa visão, é um ato de sabedoria, é um ato de formar. De novo, pessoas que fazem isso de modo muito altruísta, de modo muito doador, elas mostram um alto nível de sabedoria. São pessoas que, digamos, vieram aqui ou têm uma missão de desviar as pessoas do erro, né? Elas estão querendo ensinar para os outros a olhar o mundo da maneira correta, a ver as coisas de uma luz mais correta, de uma maneira mais clara. Não é à toa que Salomão está ligado a essa sabedoria. Essa é, digamos, quase que a verdadeira imagem de um professor, de um mestre, que quer mostrar às pessoas, iluminar as pessoas para esse caminho. Tá? Veja que não é algo fácil. O Zohar está mostrando muito isso. Você chegar em Hormah até você consegue, que o Hiram consegue. Mas você fazer isso de uma maneira, digamos, equilibrada, sem que isso afete o seu ego, as suas emoções, são outros 500. E aí, de novo, um segundo ponto. Você fazer isso para você é uma coisa, mas você depois conseguir aplicar isso para os outros e fazer os outros saírem de caminhos de idolatria, são outros 500. Então, olha quantas lições o Zohar está colocando aqui, né? Mas acho que realmente o extrato da coisa, o resumo da coisa é como Salomão era realmente sábio num nível maior do que a gente imagina. Ele era sábio porque ele conseguia ter essa visão clara para si e ainda conseguir dar essa visão clara para os outros, fazendo com que os outros não errassem nas suas visões de mundo. Um bom dia a todos e tudo de bom.